Noiva descobriu que tinha câncer no dia do casamento. Mas o que o noivo fez? Juliana estava tentando prender o nervoso dentro do peito quando sentiu a primeira tontura. Não era o frio na barriga de quem vai viver o momento mais esperado da vida. Era outra coisa. Algo que ela conhecia, que já tinha aparecido antes e que ela tinha aprendido a ignorar com uma habilidade que assustaria qualquer pessoa se soubesse. Era 6:30 da manhã. A cerimônia estava marcada para o meio-dia. Ela fechou os olhos, colocou a mão espalmada na parede do banheiro e respirou. 1, 2, 3 vezes. Nos últimos meses, respirar fundo sempre tinha funcionado. A tontura dava uma acomodada, a cabeça parava de girar, e ela seguia em frente como se nada tivesse acontecido. Dessa vez não funcionou. Do outro lado da porta, o quarto da pousada estava cheio de movimento e de risada. Carla, a melhor amiga de Juliana desde a infância, segurava o vestido cuidadosamente embrulhado em plástico e cantarolava alguma coisa enquanto abria as janelas para o dia entrar. As outras madrinhas mexiam em bolsas, trocavam mensagens, riam de alguma coisa que Juliana não tinha ouvido direito. E Dona Nair, a mãe de Juliana, uma mulher de 63 anos com os cabelos cortados curto e os olhos que não perdiam nada, parou de mexer na bolsa quando viu a filha parada na porta do banheiro com a testa encostada no batente. Ju, tá bem? Tô, mãe. Enjoo de nervoso, passa logo. Dona Nair ficou olhando por mais 2 ou 3 segundos do que o normal. Ela conhecia a filha de um jeito que só as mães conhecem. Aquele conhecimento que não precisa de palavras, que mora no detalhe que o resto do mundo não enxerga. Mas Juliana já tinha sorrido, já tinha se afastado da porta, já estava abrindo os braços para Carla, que vinha com o vestido. E Dona Nair deixou passar. Depois ela foi carregar esse momento dentro dela por muito tempo. A produção levou quase 3 horas. O vestido de renda branca foi colocado com calma e cuidado, os laços ajustados, o decote verificado, o véu preso com alfinetes finos. Carla tirou foto de cada detalhe e mandou para o grupo do casamento. O celular de Juliana não parava de vibrar com mensagens de amor e de euforia de gente que mal conseguia esperar o meio-dia chegar. Juliana estava bonita, estava radiante, como toda noiva fica, com aquela luz que nasce de dentro quando a gente está na beira de algo grande. Mas havia um peso nos olhos dela, que o batom e o blush não escondiam completamente para quem prestasse atenção. Foi quando ela foi calçar o sapato que tudo mudou. Ela se abaixou, sentiu a cabeça girar de um jeito brusco, diferente de tudo que tinha sentido antes, e antes que alguém pudesse dar um passo, Juliana foi ao chão. O grito de Carla preencheu o quarto inteiro. Dona Nair estava do outro lado da cama e levou talvez 3 segundos para chegar até a filha. Mas esses 3 segundos pareceram uma eternidade. Juliana estava desmaiada, o vestido espalhado pelo chão de madeira, o véu torto. Alguém ligou chamando socorro. Alguém estava chorando. Alguém do corredor gritava o nome de Rafael. Eu precisei parar um segundo quando li essa parte pela primeira vez, porque tem uma crueldade muito particular em cair no chão exatamente no dia em que você mais queria estar de pé. Rafael estava no salão com os padrinhos quando o celular tocou. Era o número de Carla. Ele atendeu achando que era algum ajuste de cerimônia, horário de entrada, aquelas coisas de última hora. O que ele ouviu do outro lado não era nada disso. Ele chegou ao pronto-socorro 20 minutos depois, ainda de smoking, a gravata borboleta no pescoço, a florzinha branca no lapelo. Estava com a respiração fora do lugar e os olhos de quem não sabe o que vai encontrar. Juliana estava consciente quando ele entrou no quarto. Deitada na maca, o vestido de noiva ainda no corpo porque ninguém tinha tido coragem de tirá-lo, o véu meio amassado do lado, um equipo no braço e um monitor ligado ao lado da cama. Ela segurava um lenço branco no rosto e chorava daquele jeito silencioso, contido, de quem está tentando não chorar, mas faz um bom tempo que não consegue mais segurar. Rafael ficou parado na porta por um momento. Depois caminhou até ela, sentou na beira da maca e pegou a mão dela sem dizer nada. Você não deveria estar aqui, ela disse com a voz arranhada. Era para você estar no salão esperando eu entrar. Deveria estar aqui, sim,
Onde mais eu estaria? Ela fechou os olhos e não respondeu. Os médicos estavam esperando resultados de exames. Disseram que parecia um episódio de síncope, que podiam ser várias coisas, que iam investigar. A família ficou do lado de fora. Dona Nair não saiu do lugar, encostada na parede do corredor com os braços cruzados no peito, olhando para a porta do quarto como se olhar firme fosse suficiente para proteger a filha. Rafael não largou a mão de Juliana. Foi nessa espera que ela falou. Começou devagar, testando o chão antes de dar o próximo passo. Isso não foi a primeira vez, Rafa. Ele olhou para ela com atenção. Eu tenho tido tontura há uns 4 meses. Dores de cabeça que não passam nem com remédio. Uma vez eu desmaiei em casa, sozinha, e acordei no chão da cozinha sem saber quanto tempo tinha ficado assim. O silêncio que veio depois tinha peso. Aquele silêncio de quem está recebendo uma informação e precisando de tempo para entender o tamanho dela. E você não me contou, ele disse. Não era uma acusação, era a voz de alguém que está tentando entender. Não queria te preocupar antes do casamento. Achei que era estresse, sabe? Eu tenho muito no trabalho. A organização da cerimônia, as brigas com a minha mãe sobre lista de convidados. Ju, toda vez que eu ia falar, ficava olhando para você e não conseguia. Você estava tão bem. A gente estava tão bem. E eu ficava pensando. Depois do casamento eu resolvo. Depois do casamento eu vou ao médico. Rafael ficou olhando para as mãos entrelaçadas dos dois por um longo tempo. Você tinha marcado consulta? Tinha, para a semana que vem. Ele não disse mais nada, mas Juliana viu o queixo dele apertar, aquele gesto que ele fazia quando estava engolindo uma coisa difícil. Ela quis dizer que sentia muito, mas a palavra ficou presa em algum lugar no caminho. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. Os resultados chegaram no fim da tarde. A cerimônia do meio-dia tinha ficado para trás, sem que ninguém soubesse exatamente como comunicar isso a todos os convidados. Dona Conceição, a mãe de Rafael, uma mulher de 61 anos de postura elegante e voz segura, tinha ficado no salão por um tempo, esperando notícias junto com o marido. Depois tinha vindo ao hospital, chegado calma, cumprimentado Dona Nair com um abraço breve e ficado sentada no corredor com os 2 celulares no colo, as pernas cruzadas, o olhar controlado de quem está segurando muita coisa por dentro. Quando o médico pediu para falar com Rafael e com Juliana, Dona Conceição se levantou instintivamente junto. Rafael foi educado, mas firme. Agora não, mãe. Deixa a gente escutar primeiro. Ela voltou a sentar. O médico era jovem, tinha os óculos redondos e a voz pausada de quem aprendeu a dar notícias difíceis sem deixar cair. Ele disse que os exames tinham encontrado uma massa no cérebro, pequena, mas numa posição que precisava de atenção imediata. Precisavam de uma bateria maior de exames, de um especialista, de uma conversa mais longa sobre as opções de tratamento possíveis. Era cedo para certezas, mas era tarde demais para fingir que era só estresse. Juliana escutou tudo isso com a mão apertada na de Rafael, os olhos secos. Ela tinha usado todas as lágrimas horas antes. Agora estava numa espécie de calma, que não era calma de verdade. Era aquele estado em que a gente fica quando recebe uma notícia grande demais para o coração processar de uma só vez. Quando o médico saiu e a porta fechou, ela olhou para Rafael. Pode ir, ela disse. Ele ficou imóvel. Pode ir, Rafa. Eu entendo. Isso não era o que você tinha combinado. Você pensou que ia casar hoje e agora? Para. Não, deixa eu falar. Você tem 31 anos. Você tem a vida inteira pela frente. Você não precisa... Juliana. A voz dele saiu mais funda, diferente. Para. Ela parou. Ele ficou olhando para ela por um tempo, que pareceu longo demais para o tamanho do quarto. Então disse... Você acha que eu estou aqui por obrigação? Ela não respondeu. Eu estou aqui porque é aqui que eu quero estar. Hoje, amanhã, em qualquer dia que vier depois disso. O queixo de Juliana tremeu. Mas e se for grave?
E se for, a gente enfrenta junto. Você nem sabe o que isso significa na prática. O que significa acompanhar alguém assim? Sei que não sei, mas vou aprender. Ela virou o rosto para a janela. Não queria que ele visse ela partir ao meio de novo, mas o ombro dela sacudiu e ele já sabia. Sabe o que eu fiquei pensando aqui fora enquanto esperava? Ele disse depois de um tempo. Ela não respondeu. Fiquei pensando que a cerimônia foi cancelada, os convidados foram embora, o buffet provavelmente jogou tudo fora. E eu não me importo com nada disso. Sabe com o que eu me importei o dia inteiro? Ela olhou para ele. Com você. Só com você. Esse momento eu vou carregar por um bom tempo. Tem coisas que a gente lê e sente que são verdade antes mesmo de saber se são. Mas a história não terminava ali. Estava longe de terminar. Quando Rafael saiu do quarto para buscar água e avisar a família sobre o que o médico tinha dito, Dona Conceição o esperava no corredor com aquela postura de quem está guardando uma conversa há horas. Ela levantou antes mesmo de ele fechar a porta atrás de si. Filho, preciso falar com você. Eles foram para um canto mais afastado. Juliana não podia ouvir, mas Carla, que tinha ficado perto sem que ninguém percebesse, ouviu o suficiente para ficar quieta por um longo tempo. Quando voltou para o quarto, entrou devagar, com a cara de quem não sabe se conta ou não. O que foi? Juliana perguntou, assim que viu o rosto da amiga. Carla hesitou. Fala, Carla. Dona Conceição disse a ele que precisava pensar bem, que carregar uma responsabilidade assim é muito pesado para alguém da idade dele, que ele tem o negócio do pai pela frente, que a família tinha planos que... Carla respirou. Ela disse que uma decisão tomada na emoção não é base para matrimônio, que ele é jovem, que talvez valha esperar, ver como as coisas evoluem, antes de assumir algo tão definitivo. O quarto ficou quieto. Juliana ficou olhando para o teto por um momento, depois fechou os olhos. Tinha uma parte dela que não se surpreendeu. Outra parte que tinha esperado não ouvir isso. Rafael voltou meia hora depois. Ele estava diferente de um jeito que ela não conseguia ler bem. Não distante, mas pensativo. O sorriso que ele fez quando entrou chegou até os olhos, mas havia alguma coisa sendo processada por trás dele. Você tá bem? Ela perguntou. Tô. Ele pegou a mão dela rapidamente. Vou resolver umas coisas, tá? Fica com a Carla, com sua mãe. Eu volto. Que coisas, Rafael? Coisas. Não demoro. Ele saiu. E Juliana ficou olhando para a porta fechada, com o coração fazendo um barulho que ela não conseguia nomear, mas que conhecia. Era o barulho de quando a gente está esperando uma confirmação que já teme que vai chegar. Passou 1 hora. Passou 1 hora e meia. Dona Nair entrou. Trouxe biscoito que Juliana não conseguiu comer. Saiu para buscar café. Carla ficou em silêncio, que era a coisa mais difícil do mundo para Carla, porque ela era o tipo de pessoa que preenchia qualquer silêncio com alguma coisa. O véu de noiva estava dobrado em cima da cadeira, e o vestido ainda estava no corpo de Juliana, porque ninguém tinha roupa para oferecer. Rafael não respondia às mensagens. Foi quando Juliana pediu papel e caneta para a enfermeira. Dona Nair percebeu o que estava acontecendo quando a filha já estava no 3º parágrafo. Juliana. O que é isso? Uma carta. Para ele. Para que uma carta? Para liberar ele, mãe. Se a mãe dele está certa, se ele chegar aqui dizendo que precisa de tempo para pensar, eu quero que ele encontre isso. Quero que ele saiba que eu entendo. Que pode ir sem culpa. Juliana Mara. Mãe. A voz dela saiu cansada, mas firme. Você viu o jeito que ele saiu daqui? Você viu a cara que ele estava fazendo? Dona Nair abriu a boca. Fechou. Eu cresci vendo o que uma doença longa faz com um casamento. Juliana falou mais baixo agora, quase para si mesma. Você acha que eu não me lembro do que aconteceu com vocês dois? Dona Nair ficou imóvel. Eu tinha 12 anos, mãe. Eu vi tudo. Cada discussão, cada silêncio,
Cada vez que você dormia no sofá porque não aguentava mais. Eu vi o que aqueles anos de cuidado e de medo e de cansaço fizeram com vocês dois juntos. E eu não vou fazer isso com o Rafael. Ele ainda tem tempo de ir embora sem que isso destrua nada entre nós. A mãe se sentou na cadeira ao lado da cama. Ficou olhando para as próprias mãos por um longo tempo, como quem está escolhendo as palavras com cuidado, ou talvez desenterrando as que ficaram enterradas por muito tempo. O seu pai e eu, ela disse devagar, a gente errou muito, mas não foi a doença que separou a gente, Juliana. Foi o orgulho, foi o silêncio, foi porque nenhum dos dois sabia pedir ajuda, nenhum dos dois sabia receber. A sua história com o Rafael é diferente, e você sabe disso. Não sei, mãe. Sabe sim. Você só está com medo. Juliana olhou para a carta que estava na mão. As letras tremidas, cheias de coisas que ela acreditava que estava fazendo por amor, mas que talvez fossem por medo. Medo de ser um peso. Medo de ver nos olhos de Rafael um dia o mesmo cansaço que ela tinha visto nos olhos do pai. Aquele cansaço específico de quem amou alguém além das próprias forças e perdeu uma parte de si no caminho. E você ainda gosta do meu pai? Ela perguntou sem saber muito bem por quê. Dona Nair ficou quieta por um tempo. Desviou o olhar para a janela. Isso é outra história, ela disse por fim, com um sorriso pequeno e cansado que dizia muito mais do que as palavras. Juliana dobrou a carta e não terminou de escrever. Eram quase 6 da tarde, quando o corredor do hospital começou a encher de gente de um jeito que não fazia sentido para um corredor de hospital numa tarde comum. Carla estava na janela quando viu primeiro os padrinhos, 2 deles, ainda de smoking, caminhando com pressa na calçada lá embaixo. Depois, entrando pela porta principal, algumas madrinhas. Depois, pessoas que ela reconhecia como convidados da cerimônia, alguns ainda de blazer, outros já mais à vontade, mas todos vindo na mesma direção. E no meio de todos eles, caminhando com aquela calma de quem já viu muita coisa na vida, Padre Benedito, um homem de cabelos brancos e ombros largos, segurando um livro preto aberto nas mãos. Ju, Carla disse com a voz saindo num fio. O quê? Olha, Juliana se levantou na maca com dificuldade, sentiu a tontura de sempre, se apoiou e olhou para a porta. Rafael entrou primeiro. Ele estava exatamente do mesmo jeito que tinha saído. O smoking preto, a gravata borboleta, a florzinha branca no lapelo um pouco amassada agora, mas ainda lá. Os olhos brilhavam de um jeito que ela reconhecia, porque era o jeito que os olhos dele ficavam quando ele estava segurando uma emoção grande. Atrás dele vinha Padre Benedito. E atrás do padre, espremidos no corredor porque o quarto não comportava nem a metade deles, estavam os convidados, silenciosos, alguns já com lágrimas, alguns sorrindo daquele jeito que a gente sorri quando está vendo algo real demais para segurar. Rafael chegou até a beira da cama e ficou olhando para ela. Você foi embora resolver umas coisas, ela disse, com aquela voz de quem está tentando não partir ao meio. Fui, sim. Que coisas, Rafael? Fui buscar o padre. Fui ligar para cada pessoa que eu achei que conseguiria chegar até aqui a tempo. Fui pegar as alianças que tinham ficado esquecidas no salão. Ele abriu a mão. As 2 alianças estavam ali, simples, brilhantes, quentes da mão dele. Você saiu daqui com a cara de quem estava repensando alguma coisa, ela disse. Eu saí repensando, sim. Estava repensando o jeito certo de fazer isso. Uma pausa curta. Minha mãe disse umas coisas que me deixaram bravo, e eu precisei de um tempo para respirar fundo antes de falar com ela do jeito que ela merecia ouvir. O que você disse para ela? Que ela estava errada, que uma decisão tomada com o coração inteiro não é decisão de emoção, é decisão de caráter. E que o único plano que eu tenho para minha vida é o que inclui você. Dona Nair, que estava num canto do quarto fingindo não chamar atenção, levou a mão à boca. Será que a gente consegue imaginar o que é ouvir isso de alguém? Em qualquer circunstância da vida, ouvir uma pessoa dizer que o único plano que ela tem te inclui? Fico pensando no que Juliana deve ter sentido naquele momento. Rafa, ela disse, e a voz quebrou. Eu sei que hoje não é como a gente tinha planejado.
que o salão ficou fechado, que o bolo foi embora, que o buquê sumiu não sei onde. Mas o padre está aqui. As pessoas que importam estão aqui. Ele olhou para ela de um jeito que não precisava de mais nenhuma palavra. E você está aqui. Fez uma pausa de um segundo. Então, Juliana, você ainda quer casar comigo? Ela riu. Um riso que saiu molhado, misturado com lágrima, mas verdadeiro. O tipo de riso que a gente só solta quando relaxa de verdade, depois de segurar tudo por horas. Você é o maior idiota que eu conheço, sabia? Acho que sim. Claro que eu quero. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. Padre Benedito se aproximou com aquela calma que pertencia a ele. Ajeitou o livro aberto entre as mãos. Olhou para os dois, olhou brevemente para as pessoas que lotavam o corredor e, quando foi falar, a voz era dessas que preenchem o ambiente sem precisar de volume. Nos reunimos aqui, neste lugar que nenhum de nós escolheria para uma cerimônia. Mas a vida tem esse costume de redirecionar a gente para onde ela acha que precisamos estar. E parece que ela quis que esse sacramento acontecesse aqui, desta forma, diante de quem ama esses dois jovens. Do corredor, alguém começou a chorar de verdade. Não de tristeza. Daquele choro que vem quando a gente está vendo algo real demais para conter. Os votos foram simples porque Rafael os improvisou. Ele não tinha o papel com o texto que tinha preparado semanas antes. E o que saiu da memória e do coração era melhor do que qualquer coisa escrita com antecedência. Ele falou em não largar a mão dela nos dias fáceis, nem nos que não seriam nada fáceis. Falou que ela tinha carregado aqueles sintomas sozinha por meses inteiros por medo de preocupá-lo, e que dali para frente, qualquer coisa que estivesse escondida dentro dela teria que passar por ele antes de crescer. Juliana prometeu parar de tentar protegê-lo das coisas que a assustavam. Prometeu deixar ele estar do lado dela, mesmo quando o instinto fosse empurrar todo mundo para longe. Prometeu não escrever mais cartas de despedida antes que ninguém pedisse despedida. Ele olhou para ela nessa última parte. Que carta? Depois eu te conto. Alguém no corredor riu entre as lágrimas. As alianças foram trocadas com as mãos um pouco tremendo dos dois. Quando o padre disse as palavras finais e abençoou a união, o corredor inteiro explodiu num aplauso que deve ter assustado metade do andar. Dona Conceição estava do lado de fora. Não tinha entrado no quarto. Ficou parada no corredor com o marido, os olhos vermelhos, o queixo firme de quem está segurando alguma coisa. Quando Rafael saiu para cumprimentar as pessoas e viu a mãe ali, ela foi a primeira a caminhar em direção a ele. Não disse quase nada. Abriu os braços, e Rafael a abraçou sem precisar de mais explicações. Há coisas que só o tempo resolve, e há coisas que um abraço honesto resolve antes. Nos dias seguintes, os exames mais detalhados confirmaram o que o médico tinha adiantado. Era uma massa pequena, em posição que exigia cuidado mais operável. Os especialistas eram diretos. Com o tratamento adequado, as chances eram boas. Não seria fácil, não seria rápido, mas as chances eram boas. Juliana encarou tudo isso com Rafael do lado, literalmente. Ele estava na primeira consulta com o especialista, sentado ao lado dela, com o caderninho onde anotava as perguntas que ela esquecia de fazer quando ficava nervosa. Estava na segunda, na terceira. Estava nas manhãs em que ela acordava com dor de cabeça e o medo voltava com força total. Estava nas tardes melhores, quando ela esquecia por um momento que tinha uma batalha pela frente e ria de alguma coisa boba que ele tinha dito. Dona Nair estava sempre por perto, e foi num desses dias de espera num corredor de consultório, enquanto os dois aguardavam Rafael terminar uma ligação do trabalho, que mãe e filha tiveram a conversa que deveriam ter tido há muito tempo, sobre o pai, sobre o que tinha acontecido naqueles anos, sobre os silêncios que tinham custado caro. Eu errei muito, Dona Nair disse simplesmente sem drama, mas o arrependimento não fica preso no passado à toa. Ele serve para alguma coisa quando a gente aprende a usá-lo. Juliana ficou olhando para a mãe por um longo momento. Você vai ligar para ele? Para o pai?
Dona Nair olhou para as mãos. Suspirou por entre os dentes. Talvez, ela disse. E Juliana guardou esse talvez. Guardou como quem guarda uma semente num bolso, sem saber ainda se vai plantar ou não, mas sem ter coragem de jogar fora. Meses depois, quando a cirurgia foi concluída com resultado melhor do que qualquer um ousava esperar, e Juliana estava em recuperação num ritmo mais lento do que ela gostaria, mas mais seguro do que precisava, ela e Rafael fizeram o que tinham prometido um ao outro naquele quarto de hospital. Chamaram as pessoas que importavam. Alugaram um espaço simples, sem ostentação, com mesas compridas e flores do campo que Carla insistiu em comprar ela mesma na feira. Não fizeram isso para comemorar o casamento, porque o casamento já tinha acontecido de um jeito que nenhum planejamento teria conseguido superar. Fizeram isso para comemorar a vida, o que ainda estava por vir. Padre Benedito estava lá também, dessa vez sentado numa cadeira de madeira ao lado de Dona Nair, os dois conversando sobre alguma coisa que ninguém ficou sabendo ao certo. Dona Conceição veio com o marido e passou boa parte da noite ajudando a servir as pessoas, como se esse gesto valesse mais do que qualquer palavra que ela tivesse dito antes. E numa foto que Carla tirou perto do fim da noite e mandou para o grupo mais tarde, estava Juliana e Rafael de mãos dadas, com a cabeça dela apoiada no ombro dele, os dois olhando para alguma coisa fora do quadro, rindo daquele jeito solto que só acontece quando a gente está verdadeiramente seguro de onde está. O que estava fora do quadro, ninguém sabia. Mas o que ficou dentro era suficiente. Ficou a prova de que às vezes o momento mais bonito acontece no lugar que a gente menos escolheria. Que às vezes a vida quebra o que a gente planejou e, sem querer, faz algo muito mais verdadeiro no lugar. E que a pergunta mais importante nunca foi se a vida ia ser difícil. Era se a gente ia ter alguém do lado na hora de enfrentar essa dificuldade. Juliana tinha. Fim da história. Sabe o que eu pensei depois de terminar de ler essa história? Que a gente passa tanto tempo planejando os momentos perfeitos que esquece que os momentos verdadeiros chegam sem avisar e são eles que ficam. Se você passou por algo parecido, se já precisou ser forte num dia em que queria apenas ser feliz, conta pra gente nos comentários. De onde você está assistindo? A gente lê tudo. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Deixa o like, se inscreve no canal e nos encontra na próxima história.